Graça e paz. Estamos felizes por mais uma vez poder estar sendo um instrumento do Senhor, usado para ministrar a palavra do Senhor para vocês. Eu estou com muitas saudades da minha família Peniel, que o Senhor tem nos dado. E enquanto o Senhor não nos permite estarmos juntos, não vamos deixar de aprender a palavra do Senhor. Quero aproveitar para parabenizar neste dia, segundo domingo do mês de maio, Dia das Mães, a todas as mães, né, que estão ao alcance da minha voz, e dizer que Dia das Mães é todo dia, mas o Senhor reservou para nós um dia especial, né, que é o segundo domingo do mês de maio. Também quero aproveitar para parabenizar a minha sogra, que ela é uma mãe para mim. Hoje ela completa 79 anos, né, a irmã Maria Aurelina Santos. Eu estou muito feliz porque o Senhor deu esse privilégio, né, de poder cuidar dela cuidar de mim e de poder hoje estar agradecendo ao Senhor por mais um ano de sua vida. Então vamos começar a nossa aula orando, agradecendo ao Senhor esse privilégio que Ele nos concede de a gente poder estar juntas novamente, né, para aprender a palavra do Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por essa bênção de podermos estar mais uma vez unidos para aprender a Tua palavra. O Espírito Santo é o nosso mestre, é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos instrui. E sem Ele, nada podemos fazer. Que o Senhor possa nessa manhã abrir o nosso entendimento mais uma vez da Tua palavra, Senhor. Para que nós possamos aprender aquilo que o Espírito Santo deseja nos ensinar, e não somente aprender, mas aplicar, colocar em prática no nosso dia a dia, Pai. Eu abençoo a vida de cada irmão, de cada irmã que está junto comigo aprendendo, sentado para aprendermos a palavra de Deus. Que o Senhor possa nos ajudar a aprender e a colocar em prática tudo que vamos aprender aqui nesta manhã. Eu entrego nas Tuas mãos as nossas vidas e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas como sempre a gente faz, né, nas nossas aulas, nós vamos fazer uma síntese da aula anterior que foi ministrada pela pastora Jora. Quem lembra, né, a aula passada, ela estava falando sobre o tempo e a família. Né, que nós precisamos aprender a controlar o nosso tempo, organizar, planejar o nosso tempo, dando prioridade à nossa vida com Deus no dia a dia, e também precisamos separar um tempo de qualidade para a nossa família. Tá? Foi essa aula, assim, é uma síntese da síntese, né? Da aula que a pastora Jora nos deu na semana passada. Nós estamos falando dos fundamentos bíblicos da família. E hoje nós vamos estar falando sobre o equilíbrio financeiro da família. Equilíbrio financeiro da família. E o que vem a ser equilíbrio? Equilíbrio, a palavra mesmo, né, no seu sentido literal, significa controle, autocontrole, autodomínio, estabilidade emocional e estabilidade também mental. Então, nós vamos aprender nessa manhã que a gente precisa ter o controle das nossas finanças. E como sempre, né, eu inicio as minhas aulas fazendo perguntas, eu gostaria de fazer uma pergunta a você que está aí sentado na sua casa, né, no conforto do seu lar, com a sua família. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você tem o controle das finanças da sua casa? Você sabe o quanto você gasta por mês? Seus gastos mensais? Seus gastos com sua alimentação, seus gastos com a conta de luz, né, conta d'água, telefone. Você tem esse controle financeiro da sua família? Talvez você, uma dona de casa, né,
mas que também trabalha fora, um chefe de família. Vocês juntos se unem para fazer o controle financeiro da família de vocês? Se ainda vocês não fazem, vocês vão aprender hoje. Se vocês já fazem, vão aprimorar, né? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, então vocês vão aprimorar aquilo que já fazem. E quem não faz, vai aprender para fazer. Porque nós estamos aqui numa escola bíblica dominical para, segundo os princípios da palavra de Deus, nós podemos aprender com o Senhor sobre como equilibrar a vida financeira do nosso lar. Então vamos aqui. Antes de eu falar da introdução, nós vamos ler o versículo-chave na revista. Abra sua revista aí e vamos ler juntamente comigo assim. Provérbios, capítulo 30, versículo 9, que aí na revista diz que está na versão NTLH. O que significa isso? Nova tradução da Bíblia na linguagem de hoje. Que diz assim: porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Então, o escritor de Provérbios disse que ele não queria ficar pobre, né, para que ele não pudesse roubar. Então, ele precisava ter o que ele necessitava. Não queria nem ter muito e nem ter de menos, né? Ele queria ter o necessário para viver. Então, ele diz assim: porque se eu tiver mais do que necessário, poderei dizer que não preciso de ti, né? Se eu tiver mais do que eu necessito. E se eu ficar pobre, eu posso roubar e assim envergonhar o teu nome. Então, que eu não tenha nem mais nem menos, mas que eu tenha aquilo que seja necessário para a minha vivência diária. Foi isso que o escritor de Provérbios, né, o sábio Salomão, ele falou aí para nós. O nosso texto ele vai estar baseado em 1º livro de Crônicas, capítulo 29, versículos de 10 a 19. Mas vamos abrir então a Bíblia, a palavra do Senhor, nesse texto, e nós juntos vamos ler 1º livro de Crônicas, capítulo de número 29 e o versículos de 10 a 19, que diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Então, o escritor, né, do livro de Crônicas, ele disse: porque tudo, o Senhor inspirou a ele e ele escreveu: porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Então, assim, tudo que nós temos vem do Senhor. É Ele quem nos proporciona a casa que temos, o dinheiro que temos, né? E quando também não temos, Ele providencia. E tudo que você tem aí vem do Senhor. Então, nessa manhã, nós precisamos crer, aprender e colocar em prática essa verdade, né? Então, de quem é? Aí vamos fazer uma pergunta.
né, de quem é o dinheiro da nossa família. O dinheiro que Deus dá à nossa família, ele vem do nosso Deus. Tudo que temos vem do nosso Deus. Então vamos lá para a nossa revista. Lá na parte logo da introdução, vai dizer que ao longo da história da humanidade, a irresponsabilidade com relação ao uso do dinheiro aliada à ganância, cobiça, imprudência e insensatez tem sido a causa do caos financeiro da família. A falta da visão correta de Deus como aquele que sustenta e provê todas as coisas, assim como a inexistência de alvos definidos para a família no âmbito das finanças, sem falar das concessões diante das tentações financeiras promovidas em especial pela mídia, são razões de desgraças generalizadas. Então, a gente precisa aprender nessa manhã que para que a nossa família tenha um equilíbrio financeiro, a gente não pode ceder às tentações. Antes de um casal, né, quando está namorando, antes de se casar, eles sempre falam, né? Meu dinheiro, né? Quem trabalha, os dois trabalham, né? A mulher, né? A jovem trabalha, né? O marido, o futuro, né? Futura esposa trabalha. Eles assim, olha, o meu dinheiro é meu, seu dinheiro é seu, né? Sempre a gente ouve isso, eles falarem. Mas quando se casam, o dinheiro não é mais meu e o dinheiro não é mais seu. Por quê? Porque ambos tornam-se dois, uma só carne. Então, tudo que eles ganham é da família. Tudo aquilo que eles recebem é da família. Então, o dinheiro agora é nosso, os nossos investimentos são nossos, nossas dívidas são nossas, né? Então, a gente precisa aprender logo de imediato, para que haja um equilíbrio na família, é que marido e mulher têm que concordar em relação às finanças. Tudo deve ser acordado entre o esposo e entre a esposa, né? E a Bíblia, ela é muito clara, né? Ela, ao afirmar que tudo que nós temos vem de Deus. Então, esposo, esposa, tudo que vocês têm, né? Que antes de casar era meu, era seu. Depois que casou, é meu, é nosso, né? É meu, da minha esposa, do meu esposo. E quando tem os filhos, dos filhos também. A participação financeira, né? Pertence a toda a família. Mas a gente precisa ter bem claro que é nosso, mas veio da parte de Deus. Tudo que temos veio da parte do nosso Deus. Aí, na nossa lição, o tópico 1 vai falar assim: a quem pertence o meu dinheiro? Né? Talvez nenhuma outra passagem bíblica seja mais contundente em responder essa questão, que é essa que acabamos de ler, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículos de 10 a 14. Davi, no momento de plena inspiração divina, responde com propriedade essa pergunta ao afirmar que tudo pertence a Deus. Tudo vem de Deus e a nós cabe apenas a boa mordomia de tudo quanto Ele nos dá, pois ao Senhor pertence. O versículo 11 desse texto de 1 Crônicas, capítulo 29, diz: o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Isso tudo vem de Deus. Na aula passada, a pastora Jora, ela falou sobre a mordomia do tempo, né? E ela deu um conceito e eu anotei e trouxe novamente para a gente relembrar. Que quando eu falei que nós somos apenas mordomos, né? Daquilo que Deus nos dá. E o que é mordomo? Mordomo é um administrador de algo que não é seu, né? Somos mordomos, somos administradores daquilo que não é nosso. Então, o dinheiro que vem às nossas mãos, ele vem como bênção, como dádiva de Deus, mas a gente precisa saber como administrar, porque ele não é nosso. Ele veio do Senhor para um fim proveitoso. Deus é a fonte de toda a riqueza. 1
Crônicas, capítulo 29, versículo 12, nós lemos: riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Ignorar essa verdade é uma insensatez, um verdadeiro desafio à soberania de Deus. Então nós não podemos ignorar que Deus, ele é a fonte de toda riqueza, tá? Então essa passagem aí, ela ilustra da melhor forma possível de quem vem, a quem pertence o dinheiro que está em nossas mãos. Então aqui nós temos 3 subitens nesse tópico 1. Primeiro, falando da verdade, né? A quem pertence o meu dinheiro? Essa verdade, primeiro, ela precisa ser reconhecida. Depois, a gente precisa aprender que essa verdade sendo reconhecida, ela é um sinal de maturidade espiritual. E essa verdade, ela é demonstrada nas escrituras sagradas. Tá? Então, a quem pertence o dinheiro? Nosso dinheiro pertence ao Senhor. Então, vamos lá. No tópico 1, né, no subitem 1, diz assim, que o primeiro passo para a bem-aventurança nas áreas das finanças é reconhecer de que o reconhecimento de que o nosso dinheiro, assim como tudo mais que temos, pertence ao Senhor, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Está escrito em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Posições extremadas, elas são perigosas. O que é isso? Riqueza e pobreza não se configuram fonte das crises sociais e familiares, mas atitudes que tomamos em relação a ter ou não ter afligem muitos cristãos. Ser rico ou pobre não é uma fonte de crise social para uma família, mas sim as atitudes que nós temos em relação daquilo que nós temos ou não temos. Então, a crise financeira não vem em situação da gente ser rico ou da gente ser pobre. Nós podemos ser rico, podemos ser pobre. Mas a crise financeira, ela vai se firmar quando a gente ficar preocupado em ter ou não ter. Ah, eu não tenho isso, então eu preciso adquirir, eu preciso comprar, eu preciso fazer. E tem pessoas que acabam se endividando porque precisa ter. Então, as crises financeiras, elas entram na família, né? O desequilíbrio financeiro entra na família, não por causa de você ter muito dinheiro ou falta de dinheiro, mas é não saber administrar, né? É a gente querer possuir além daquilo que a gente pode possuir. Então, essa verdade, ela tem que ser reconhecida. O que nós temos não é nosso, é do Senhor. Então, a gente precisa saber administrar bem. Segundo, reconhecer esta verdade é um sinal de maturidade espiritual. Aí ele vai falar de Davi, né, que já era avançado de idade, e ele dá a convicção de que Deus é a fonte de toda a riqueza. E é a sua intimidade, as suas experiências, né, as suas audiências em oração com Deus, né, que faz com que Davi tenha o seu bem-estar na sua vida financeira. Porque ele entendia que o mesmo Deus que possui tudo, também livremente dá a cada um. E isso aí era um sinal de maturidade espiritual. Então, maturidade espiritual é reconhecer que Deus é o proprietário de todos e de tudo, no céu e na terra, onde quer que se congregue os seres humanos. Então, quer ter maturidade espiritual? Reconheça que Deus é o dono de tudo. Ele é o proprietário das nossas vidas e é o proprietário das coisas que temos e das nossas finanças. No item 3, nós vamos estar falando, esta verdade é demonstrada nas Escrituras. Então, é aí que eu gostaria de que vocês prestassem bastante atenção. O autor de Provérbios descreve Deus, na sua sabedoria, como o doador de tudo quanto temos. Provérbios capítulo 8, versículos de 18 a 21, na nova tradução na linguagem de hoje, está escrito assim: tenho riquezas e honras, prosperidade, justiça.
Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouro. Então a palavra do Senhor diz que Deus, ele dá riqueza aos que me amam. Aqueles que amam o Senhor recebem riqueza e ele enche as suas casas de tesouro. Antes da gente continuar falando sobre o patriarca Jacó e como nós ganhamos dinheiro, eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Ageu, capítulo de número 2. Ageu, capítulo de número 2, versículo 8, que diz assim: Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Então, para ficar gravado no coração, segundo as Escrituras Sagradas, a prata e o ouro vêm do nosso Deus. Tudo que temos, tudo que somos, vem do nosso Deus. Não esqueçamos disso. As Escrituras Sagradas, ela fala disso. Fala que tudo que temos, tudo que somos, vem do nosso Deus. Nesse ponto 3 aí da verdade, demonstrada nas Escrituras, quando Israel voltou do cativeiro, Deus desafiou o povo a trabalhar na reconstrução do templo, pois os recursos para a obra viriam dele, que é esse versículo que eu li, de Ageu 2:8. Também a Salomão o Senhor declarou: E te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Então Deus deu a Salomão o que era dele, que era do Senhor, as riquezas, os bens e a honra. Vamos lá. Quando você recebe algum dinheiro, seja salário ou doação, qual é o seu sentimento? O que você sente quando recebe um dinheiro? Você pensa naquela quantia como pertencente a Deus? Que veio de Deus aquele dinheiro? Que você precisa separar aquilo também que é de Deus? Que no caso, nós como cristãos separamos dízimos, separamos as ofertas. O que essa perspectiva muda na sua maneira de encarar o dinheiro? Quando nós encaramos o dinheiro como sendo do Senhor, o que muda em nós? Isso é uma pergunta para que você possa refletir na sua casa, porque eu, estudando essa lição, já refleti aqui em casa. Então, reflita aí. Tem alguma mudança quando o dinheiro, a gente pensa no dinheiro como sendo do Senhor e não nosso? Que a gente sabe que se é do Senhor, a gente precisa saber como utilizá-lo, não usá-lo de qualquer forma, de qualquer maneira, sair gastando de qualquer jeito e depois a gente ficar endividado e ainda ficar pedindo a Deus para ter misericórdia da gente, para a gente poder pagar as dívidas que nós mesmos fizemos, sem pedir a direção do Senhor para administrar aquilo que Ele nos deu, que não é nosso, que é dele. Nós somos somente mordomos, como a gente já aprendeu no início da aula. Então, reflita aí nessas perguntas que eu coloquei aqui para vocês nessa aula de hoje. Vamos dar continuidade? Vamos no tópico de número 2. Como ganhamos o dinheiro, né? Temos várias maneiras, né? Assim, a Bíblia nos cita uma maneira, quer dizer, desculpe, a Bíblia nos cita que só há uma maneira de nós ganharmos dinheiro: trabalhando, né? Tem em Provérbios, diz que nós temos que vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Deus não se agrada das pessoas que são preguiçosas, das pessoas que não têm ânimo para trabalhar, para ganhar dinheiro, que quer ganhar a vida fácil, né? A gente sabe que não é fácil, principalmente nos dias atuais da pandemia que estamos vivendo, né? As pessoas estão tendo que se reinventar, tem pessoas perdendo emprego, tem pessoas que trabalhavam por conta própria e não estão mais conseguindo trabalhar numa determinada área, estão tendo que se reinventar para outra área, para poder ganhar o seu pão de cada dia. Então, como nós ganhamos o dinheiro? Nós ganhamos o dinheiro trabalhando, tá? E aí, na nossa revista, fala assim: talvez ninguém tenha dedicado tantos escritos a esse tema quanto Salomão. São muitas referências que enaltecem aquele que prospera diante da dignidade do seu trabalho, realizado com honestidade, esforço
e diligência, em contraposição ao preguiçoso, como eu falei, que cruza os braços e dorme. E enquanto dorme, cai sobre ele a desgraça como um ladrão armado, né? Então, Deus não tem prazer naquele que fica de braços cruzados, esperando cair do céu. E eu tenho certeza que eu estou falando para vários irmãos e irmãs que são pessoas valorosas do Senhor, que trabalham, que se esforçam, né? E tem outros que, como eu disse, estão desempregados, mas que Deus tem suprido as necessidades, que faz um biscate aqui, outro lá, e Deus sempre abre as portas e abençoa e não deixa faltar o pão de cada dia. E nós temos aqui na história dos patriarcas, nós encontramos um homem que, embora o nome dele sendo Jacó, o seu significado sendo enganador, mas ele era um homem que gostava de trabalhar. Ele trabalhou para Labão, seu sogro, para conseguir a sua esposa amada, que era Raquel. Foi enganado por Labão, Labão deu Lia para ele, e ele depois trabalhou, a própria revista diz aqui, né, que ele trabalhou 14 anos para conseguir as suas 2 filhas e 6 anos para ainda conseguir os seus animais. Quando ele estava pronto para sair ali do meio da família, né, do seio da família de Labão, seu sogro, ele falou assim, não, você agora tem que trabalhar para poder você ter o seu rebanho e pagar também a minha parte que é devida. Isso está em Gênesis capítulo 31, versículo 38 a 39. Eu não vou ler para a gente poder aproveitar o nosso tempo, mas está na revista dos irmãos. Mas a palavra aqui vai dizer que em tudo Jacó prosperou, porque soube depender de Deus. E o versículo 42 do capítulo 31 diz assim, se o Deus dos meus antepassados não tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. Então, foi Deus que esteve com Jacó. E Jacó prosperou porque o Senhor estava com ele. Ele trabalhou e Deus o abençoou poderosamente. Então, como ganhamos o dinheiro? Primeiro, com trabalho digno. As palavras de ordem para aqueles que querem alcançar a aprovação divina na prosperidade são dedicação, esforço e equilíbrio, para não cair nas tentações de exagero, de colocar o trabalho acima de todos os demais valores da família, da igreja e da sociedade, né? Então, vamos aprender aqui que nós precisamos nos dedicar, nos esforçar e termos equilíbrio, né? Com trabalho digno, depois nós vamos aprender com motivação correta e com alvos definidos. Então, as palavras-chave do trabalho digno é dedicação, esforço, equilíbrio e integridade, né? A gente não pode deixar cair nas tentações de colocar o trabalho acima da nossa família, acima da igreja e nem da sociedade. Nós precisamos ter um equilíbrio, trabalharmos sim, mas também dedicarmos o nosso tempo, como foi falado na aula passada, à nossa família, né? A nossa igreja, não deixarmos de ir ao culto por causa do trabalho. Deus nos deu trabalho para o nosso sustento, mas não é para que a gente se afaste de tudo, da família, da igreja e só pensar no trabalho, no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro, porque o nosso trabalho, o nosso dinheiro vem de Deus. É Ele quem supre todas as nossas necessidades. E aí, na revista, nós temos um exemplo de José. Todos conhecem a história de José, né? Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, depois ele foi parar lá no Egito e ele se tornou um governador, né, do Egito pelo faraó. Depois de faraó, ele era a próxima pessoa que respondia pela organização, por tudo que estava ali dentro do Egito. Por quê? Porque ele foi um homem escolhido pelo Senhor, né? Porque o Senhor era com ele. E diz assim, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Ele foi um mordomo exemplar, digno de confiança do seu Senhor, servo por excelência na casa de Potifar. Então,
por Deus dar sabedoria a José e ele ser um bom mordomo daquilo que Deus colocou nas mãos dele, Deus o colocou em lugar de destaque, em lugar de honra, e tudo que ele fazia prosperava. Então você quer prosperar na sua vida? Quer ser próspero na sua vida? Coloque Deus em primeiro lugar. Honre a Deus com as primícias daquilo que Deus dá para você. Abençoe aquele que está precisando, abençoe a sua família com equilíbrio, né, com sabedoria na área financeira. Seja dizimista, seja ofertante na casa do Senhor, porque Deus vai abençoar. Ali em Malaquias 3,10 diz que ele vai abrir as janelas do céu e derramar sobre você uma bênção tal que advenha a maior abastança. Deus vai suprir, Deus vai abençoar a sua vida, se você confiar nele e entregar tudo para ele. Ser fiel a Deus, seja fiel ao Senhor. Ele diz aqui que a gente também precisa ter uma motivação correta, né? Eu falei aqui que como ganhamos dinheiro com trabalho digno e nós também ganhamos com a motivação correta. O que Deus espera de cada um de nós é que façamos a nossa parte, dando o nosso melhor com gratidão e satisfação no coração pelo que Ele nos proporcionou a alcançar. O que Deus deseja é o nosso contentamento e a nossa submissão à sua soberania, depositando confiança nele e não no fruto do nosso trabalho. Então, qual é a nossa motivação correta para ganhar o dinheiro? É para que a gente possa se contentar com aquilo que temos, né? Em submissão ao Senhor. A motivação correta de ganhar dinheiro é fazer a nossa parte. A parte do Senhor é abençoar, é abrir as portas, é dar o emprego, né? Dar o salário para que a gente possa se manter. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Continuarmos trabalhando, saber administrar tudo que o Senhor nos proporcionou com gratidão e com satisfação no nosso coração. Porque Deus quer ver isso, gratidão e contentamento sobre aquilo que o Senhor está depositando nas nossas mãos. E nós confiarmos nele, porque é ele que está nos dando o trabalho, né? E não confiarmos no fruto do nosso trabalho, confiarmos no Senhor que nos deu esse trabalho para a gente poder sobreviver. Vamos lá, como ganhamos o dinheiro? Jó capítulo 31, versículo 24 diz assim: jamais confiei no ouro, ele nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter muitas riquezas, nem de ganhar muito dinheiro, disse Jó. Então, ele era um homem rico. A gente sabe da história de Jó, que Jó era um homem muito rico, né? Ele perdeu tudo porque o Satanás pediu permissão ao Senhor para tocar, né? Porque achava que ele ia perder a integridade dele, que ele ia perder a fidelidade, o temor dele para com o Senhor. Mas não foi assim. Nós sabemos da história que Deus permitiu, o adversário tirou tudo de Jó, menos a sua vida, tirou a saúde de Jó, tirou os filhos de Jó, tirou os bens de Jó, mas ele não perdeu a sua fé, não perdeu a sua vida, ele continuou vivo, né? E ele diz assim, aí ele citou essas palavras: jamais eu confiei no ouro. Ele nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter muitas riquezas, nem de ganhar muito dinheiro, né? A alegria dele era ter o Senhor. Ele falou até nesse livro, né, de Jó, ele citou uma frase bastante conhecida pelos irmãos nas pregações do dia a dia na casa do Senhor, né? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ele não se apegava àquilo, ele sabia que foi Deus que deu a ele o dinheiro que tinha, a riqueza que ele tinha, vinha do nosso Deus, né? E ele sabia, ele diz assim, eu sei quem tenho crido, né? E ele estava assim com a sua fé firmada. Então firme a sua fé no Senhor, não firma a sua fé naquilo que ganha não, porque muitas das vezes, como nos dias atuais eu estava falando, a gente pode não ganhar. E aí a nossa alegria, ela não consiste naquilo que nós temos, ela consiste na presença de Deus na nossa vida. Então que a presença de Deus seja o suficiente para você, porque as demais coisas o Senhor acrescentará na sua vida, na minha vida, no nome de Jesus. Amém?
Outra coisa que a gente precisa, como ganhamos o dinheiro? Nós precisamos ter alvos definidos. Nossos alvos, eles devem ser justos diante de Deus. Não podemos esperar a bênção dele para objetivos que lhe desagradem e contrariem os seus princípios. Que princípios são esses? Princípios da palavra do Senhor. Pensar em ganhar dinheiro para esbanjar ou apenas para alimentar desejos do nosso ego não é próprio do cristão. Nós, como cristãos, precisamos ganhar dinheiro, sim. Precisamos pagar as nossas dívidas, sim. Podemos passear? Podemos, sim. Né? Podemos ter lazer? Podemos também. Mas nós não podemos esbanjar. Né? Não podemos alimentar os nossos desejos. A gente precisa pedir a direção do Espírito Santo. Senhor, eu preciso fazer o nosso orçamento, pagar as nossas contas, planejar aquilo que queremos. Planejar não é pecado, irmãos. Nós podemos planejar. A palavra do Senhor diz que do homem é a preparação do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. A gente planeja, mas o Senhor é que vai dar o fim proveitoso para os nossos planejamentos. Então você planeje, faça o seu planejamento, mas com a direção do Espírito Santo de Deus, porque ele com certeza vai direcionar para que a gente possa gastar da melhor maneira possível aquilo que ele tem nos concedido. A ânsia pela riqueza abre caminho para a especulação que invariavelmente resulta em desgraça. Está aí na revista, no alvo definido. E diz sobre isso, Salomão adverte: aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Então, Salomão disse que a gente não precisa correr atrás das riquezas, né? A gente precisa buscar o Senhor, que o Senhor vai manter as nossas vidas. E com alvos definidos para aquilo que Deus nos dá, para o dinheiro que Deus nos dá, aí sim, a gente vamos utilizá-lo com sabedoria, com prudência, né? E sem esbanjar, sem gastar o nosso dinheiro de qualquer maneira que não vai agradar ao Senhor. Depois a gente não vai poder reclamar: oh Deus, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo, está faltando dinheiro para isso e para aquilo. Para nós, você trabalha com alegria oferecendo o melhor para o Senhor? Já pensou em ganhar mais dinheiro? E por que você pensou em ganhar mais dinheiro? Você tem alvos definidos para o futuro? E já calculou quanto precisa para alcançar esses alvos? Deus será honrado no alcance desses alvos? É para a glória de Deus? Então pense nisso. É para a glorificação do Senhor que você quer ganhar mais dinheiro, que você precisa de mais dinheiro? Então, faça. Mas se não for, peça orientação ao Senhor, tá bom? Então, como nós ganhamos dinheiro, nós aprendemos que trabalho digno, motivação correta e alvos definidos. No ponto 3, né, no tópico de número 3, como gastamos o dinheiro? Se a obtenção de recursos exige esforço, diligência, responsabilidade e pureza de consciência diante de Deus e dos homens, gastar esses recursos deve exigir cuidado ainda maior. Né? Acordo entre os cônjuges, planejamento, liberalidade para com as coisas eternas, visando o reino de Deus, missões, evangelismo, assistência social, fidelidade nos dízimos e nas ofertas da igreja local, fazem parte de uma estratégia saudável, eficaz e agradável a Deus. Em Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, honrar o Senhor significa nós tirarmos a 10ª parte do nosso salário para o Senhor, de tudo que ganhamos, né? De um salário, de uma mesada, é do Senhor. Nós ficamos com 90%. Esse 90% a gente pede a sabedoria do Espírito Santo para poder administrar. E eu tenho certeza que esse 90% ele vai render nas nossas mãos. Ele rende, ele não faz falta para nós. Pelo contrário, ele vai sendo multiplicado. Tá? Como nós gastamos o dinheiro? Crise financeira. Crise financeira acompanha a vida humana como resultado do afastamento do homem de Deus e do seu padrão. As crises financeiras vêm porque o homem se afasta do Senhor e dos padrões divinos
né, para poder controlar as suas finanças. Aí o comentarista diz aqui que a cobiça, que é o desejo desenfreado de possuir, também a inveja, o egoísmo e a compulsão ao consumismo, entre outros, são fatores de origem do caos financeiro. A consequência é total descontrole e problemas deles advindo. E aí ele coloca assim, nós temos 3 questões sobre essas crises financeiras. A primeira, de onde podem vir as crises financeiras? E ele dá aí a resposta, né? Que está em 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Então, a primeira coisa, de onde pode vir as crises? Do amor ao dinheiro, que também é conhecido como a avareza, que estimula atitudes que vão gerar dívidas impagáveis, causando angústias, tormento e muito sofrimento à família. Ter dinheiro não é pecado. O pecado é a gente amar o dinheiro, é colocar o dinheiro acima do nosso Deus. Então, a primeira crise financeira vem por causa do amor ao dinheiro. As pessoas ficam amando tanto o dinheiro, se tornam avarentos, né? E acabam tendo atitudes que vão gerar dívidas impagáveis. Poderão existir crises financeiras não provocadas pelo descontrole da família, sim. Como, por exemplo, acidentes, tragédias, doenças, desemprego, entre outros acontecimentos. Nesse caso, devemos depender de Deus e buscá-lo com diligência, esperando na sua provisão infalível. Invariavelmente, Deus move corações e situações que cumprem os seus propósitos de socorro e provisão na vida dos seus filhos. Então, assim, se está faltando dinheiro para nós, né? Nós estamos tendo crise porque ficamos desempregados, alguém está doente na família, houve uma tragédia, um acidente, Deus move as pessoas para nos abençoar. Deus usa sempre alguém para nos suprir as necessidades. Ele não deixa fazer falta. Mas se falta dinheiro para a gente, está tendo crise financeira, porque a gente não soube administrar bem esse dinheiro, porque a gente começou a fazer dívidas impagáveis e que a gente não consegue nem dormir por causa das dívidas que nós mesmos fizemos sem consultar o Senhor, aí sim, isso aí é amor ao dinheiro. E aí Deus não vai ter compromisso com isso, porque a palavra do Senhor diz que a gente precisa administrar, né? Nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá e administrar com sabedoria aquilo que Deus está nos dando. Um dos princípios de Deus para a família nas finanças é que Deus nos ensina a administrar aquilo que Ele nos dá. E agora, nas crises financeiras, de onde podem vir e como enfrentá-las e superá-las. Avaliando essas crises. Crises provocadas pelo desequilíbrio financeiro não podem ser vistas como naturais ou aceitáveis para o ambiente da família cristã. Nós precisamos enfrentá-las e superá-las, que deve ser o alvo de todos da família. A família precisa avaliar com rigor a situação a fim de redirecionar as suas receitas, visando a quitação dos compromissos assumidos, ou seja, redirecionar o dinheiro que recebe, ou seja, pedir ao Senhor sabedoria para quitar os compromissos assumidos. O que a gente precisa fazer? Um planejamento, um orçamento familiar, né? Eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar luz, tenho que pagar água. Então, primeiro, né, nós recebemos o dinheiro, consagramos eles ao Senhor, apresentamos a Deus, tiramos os nossos dívidas, separamos uma parte para as nossas ofertas, porque eu tenho certeza que não vai fazer falta para você, porque não faz falta para mim. O Senhor tem suprido essas minhas necessidades, eu tenho procurado ser fiel ao Senhor nessa parte. Então, assim, eu digo de experiência própria, não tem faltado para a nossa família, para a nossa casa, para mim e para minha filha. Então, a gente separa aquilo que é do Senhor, depois vamos pagar as nossas contas. Depois que a gente pagar as nossas contas, aí o Senhor vai dar sabedoria, né? Daquilo que a gente vai pagar à vista, se a gente não tem condições de pagar à vista, parcelar em 2 vezes, diminuir alguma coisa, cortar alguns gastos, né? Hoje a gente está passando por essas
crise aí por causa da pandemia. Então a gente precisa fazer contenção de custo, cortar gastos, coisas que a gente às vezes são supérfluas e a gente coloca, a gente utiliza e que a gente pode viver sem isso, né? Às vezes a gente tem um pacote de celular com 12 gigas de internet e às vezes a gente não usa 2 gigas. Então a gente pode diminuir isso. Liga para a operadora, vai lá, diminui, faz um pedido de redução, né? E eles reduzem bastante, irmãos. Eu já tive experiências assim e eles reduziram para mim a minha conta. E aí eu continuei com aquele pacote. Ah, não posso continuar com o pacote de internet, não posso continuar com a minha conta. Então volte o celular para pré-pago por um período, até passar a sua crise. Até você poder se equilibrar, até você se organizar. Ah, eu tenho uma Sky, né? A assinatura de uma Sky não é problema nenhum. Você pode ter uma de qualquer assinatura, não precisa ser, né? Da Sky, mas pode ser qualquer assinatura de TV. Ah, eu pago R$200 pela assinatura, porque tem vários pacotes de filme, que não é pecado de você ter. Mas está apertado para você, diminui o pacote. Ah, não posso ter, então tira a assinatura. Mas o importante é você equilibrar as finanças para você não ficar angustiado, perturbado, porque o seu dinheiro você recebe e ele não dá para pagar as suas contas. Então peça ao Senhor sabedoria, né? Ele nos dá. E Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com liberalidade, não lhe lance em rosto. Então peça a Deus sabedoria para administrar as suas finanças. E você vai conseguir enfrentar e superar as suas dívidas, as crises, né, financeiras. Terceiro, como evitá-la? Para não cair nas armadilhas tão bem engenhadas pela mídia, que apelam à cobiça e ao egoísmo das pessoas, nem se deixar seduzir pelo ambiente de convívio ou pelo rol de amizades, é importantíssimo aprender a viver contente com o que se tem. Aprender a viver de acordo com a sua realidade social e financeira, sem querer ostentar um status que não se possui. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, o Timóteo, ele colocou, né, foi inspirado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e ele disse, ó, se eu tenho com que me vestir e com que comer, né, eu tenho que comer e tenho que vestir, eu tenho que me dar por satisfeito. Ah, então, irmã, você vai dizer que é pecado eu passear, eu ter carro, eu ter uma casa de praia, nada disso, não é pecado. Você pode ter tudo isso, mas desde que você tenha tudo equilibradamente, né, ou sobre a direção do Espírito Santo, para que depois você não fique endividado. Depois você pega um carnê, faz um parcelamento de 60 parcelas de R$1.200. Você ganha 2.000 e você vai ficar com 800, 900, né, R$800. Você vai ter que tirar o seu dízimo do Senhor, né? Então, de 2.000 você tira 200, você só tem 1.800. Então, você já vai ficar com menos ainda para administrar as suas finanças da sua casa. Então, se você não pode, não coloque a sua mão aonde você não pode alcançá-la, tá? Então, faça somente aquilo que você sabe que o seu dinheiro, que o dinheiro que Deus enviou para você pode ser utilizado, tá bom? Então, vamos continuar como gastamos o dinheiro, como equilíbrio financeiro. A gente tem um verbo bastante conhecido nosso, né? Que a gente precisa vigiar e orar. E aqui nós vamos aprender que a gente tem que vigiar para não ceder aos apelos do nosso ego, da nossa vontade. Vigiar para não cair nas teias do materialismo exacerbado do ter, ou seja, no materialismo acentuado, intensificado de ter. Eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. E a gente também tem que vigiar para não ceder à tentação de dar passos maiores que a nossa perna, como eu já falei aqui. Então, vamos resumir isso aí. O consumismo cego originado no eu precisa ser controlado. Muitos conflitos conjugais e familiares advêm dessa fraqueza humana. Eclesiastes capítulo 6, versículo 7 diz: todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Então, não vamos ceder aquilo que a gente tem vontade, né? O eu nosso. Vamos pedir a direção do Senhor para isso. Vigiar para não cair nas teias do materialismo acentuado, do querer ter.
Os lares cristãos precisam se orientar por decisões firmes sobre as prioridades da família e não fazer concessões aos apelos do sistema materialista da mídia que impera no mundo. Se eu tiver mais do que necessário, poderei dizer que não preciso de ti. Provérbios capítulo 30, versículo 9. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. É a nova tradução na linguagem de hoje. Então, a gente não pode gastar aquilo do que a gente necessita. A gente precisa se equilibrar, né? Dar prioridades àquilo que realmente a gente precisa e não ficar concedendo ao apelo da mídia. A mídia, então, na internet, na televisão, faz muitos apelos para a gente comprar e gastar. Dá facilidades. Parcela em 10 vezes, sem juros. Olha, uma parcelinha de R$10. Aí você começa numa parcela de R$10, daqui a pouco você parcela outra coisa numa parcela de 50. Daqui a pouco você parcela outra coisa no cartão de crédito, numa parcela de 30. E quando chega a fatura do cartão de crédito, aquele susto, porque a gente não programou e a gente não tem o dinheiro para pagar aquele valor daquilo tudo que compramos. Então, a gente tem que vigiar para não cair nesses apelos materialistas. Vigiar para não ceder à tentação de dar passos maiores que a perna. O equilíbrio financeiro impede que alguém caia na tentação de desenvolver um estilo de vida que não poderá manter. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Provérbios 21, versículo 20, na nova tradução da linguagem de hoje. Vigiar é estar atento, é prestar atenção. Então ele vai dizer aí que a gente não pode ceder aos passos maior do que a nossa perna. A gente precisa vigiar, porque senão a gente vai ser insensato e gastarmos tudo que ganhamos. Já pensou? Eu conheço pessoas que antes de chegar ao final do mês o salário já acabou. Por quê? Porque não sabe administrar bem o seu pagamento. E aí o que acontece? Se endivida principalmente no cartão de crédito, né? Infelizmente, tem muitas pessoas. Meu pai, ele nem cartão de crédito tinha. Eu tenho um tio que tem 83 anos, ele não tem cartão de crédito. Ele não gosta de comprar nada parcelado. Ele junta o dinheiro, ele fica muito tempo sem ter, junta o dinheiro e compra à vista. E eu tenho tentado fazer dessa forma também. E graças a Deus eu tenho conseguido, tem me facilitado muito. São raras coisas que eu faço um parcelamento no cartão. E quando faço, eu tenho uma tabelinha controlada. Já tenho algo parcelado, então não posso parcelar mais nada. Eu sei sempre quando a minha fatura vai chegar, eu já sei quanto eu vou pagar. Por quê? Porque eu me projeto para isso. Eu não coloco cartão na minha bolsa para sair no dia a dia. O cartão só entra na minha carteira quando eu preciso planejadamente comprar uma coisa. Né? Eu não tenho dinheiro para comprar aquilo e é muito necessário, eu vou lá, coloco o cartão e compro. Se eu posso, eu parcelo em 2, 3 no máximo, para que eu também não venha ficar muitos meses parcelando e gastando, né, o meu dinheiro naquilo que não é agradável ao Senhor. Então vamos lá. Continuando, porque nossa aula já está quase terminando, eu coloquei assim, algo que não está na nossa revista, que fala assim, como administrar bem o orçamento familiar. Então, preste atenção. Primeiro, calcular todas as despesas e fazer reservas financeiras para evitar empréstimos e a vergonha. Então, primeiro, calcula tudo que você tem que pagar, né? Faz uma reserva financeira. Procura não cair em empréstimo, para depois não passar vergonha de não conseguir pagar e ter que ficar a pessoa, até pessoas, né? Você às vezes pede emprestado a um amigo, né, um parente, e depois a gente não tem como pagar e passa vergonha porque não tem como pagar. Então calcula. Segundo, não comprar coisas supérfluas. Resistir à tentação de comprar aquilo que não precisamos. Como é que a gente sabe disso? A gente ora ao Senhor e Deus vai falar ao seu coração. Eu passei por algumas experiências assim, que fui comprar algum objeto que precisava muito, e quando eu chegava na loja, eu estava com dinheiro na mão, olhava para o objeto e aquela voz falava no meu interior, não é o momento de comprar. E eu falava, mas Deus, eu estou com dinheiro. Eu já falei essa experiência lá na classe das irmãs. Senhor, eu estou com dinheiro. E aí aquela voz falava assim, não é o momento de você comprar. E eu não comprava, porque não era o momento. E voltava eu com o dinheiro para casa, com vontade tremenda de comprar, porque eu sou normal, igual a vocês. Eu também tenho vontade de gastar dinheiro, é muito bom.
a gente tem um dinheiro na mão para gastar, né, para usar, mas a gente precisa de sabedoria para fazê-lo. E aí o que aconteceu? Depois Deus me deu uma promoção daquele objeto. Teve vezes que Deus mostrou que eu precisaria daquele dinheiro para uma outra finalidade, que não era o tempo. E posteriormente Deus deu a condição de eu comprar novamente, de ir novamente na loja e comprar aquilo que eu queria, às vezes até mais barato do que eu estava vendo naquela época, tá bom? Então, não compre coisas supérfluas, resista à tentação de comprar o que não precisa. Como administrar bem o orçamento familiar? Aplicar o seu dinheiro naquilo que é indispensável e não gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Isto está em Isaías 55:2. Podemos comprar sapatos, roupas, sim, se realmente estamos precisando dele, tá? Se a gente não precisa, a gente não compra. O colapso financeiro de uma família é provocado pelas compras que não são planejadas. Em Lucas capítulo 14, versículo 35, depois vocês leem com calma nas suas casas, mas eu vou destacar o versículo de número 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? O Senhor Jesus, ele contou uma história. E nessa história ele dizia que para que a gente possa edificar uma torre, a gente tem que sentar, fazer um planejamento do que vamos gastar. Por quê? Porque senão, se a gente não fizer um planejamento, quando a gente quiser chegar no final, a gente não vai ter dinheiro para finalizar aquilo que a gente precisa. Então, essa parábola ela é considerada como a parábola da providência. Jesus ensinou que, além do planejamento, é necessário fazermos as contas antes de começar a gastar o nosso dinheiro. Precisamos fazer um orçamento e identificar o que se ganha e o que se gasta e equilibrar ambos, tanto aquilo que ganhamos como aquilo que vamos gastar. Como nós gastamos o nosso dinheiro? Nós gastamos o nosso dinheiro investindo, né, na família. O nosso dinheiro é para ser gasto, para investir na nossa família. E diz assim na nossa revista: é imprescindível que as famílias tenham um plano definido que lhes permita estabelecer prioridades quanto ao futuro. A partir desse plano, um esforço conjunto deve ser feito visando alcançar os objetivos propostos. A título desse exemplo, desses investimentos seguros, vão ser destacados alguns pontos. Investimentos da família. O primeiro investimento da família é provisões de manutenção das necessidades básicas do lar. Então, o lar precisa de alimentos, né? Nós precisamos pagar as nossas contas, precisamos de comprar, fazer o nosso sacolão, né? Então, primeira provisão é para a manutenção da nossa família. Segunda, a provisão, né, dos investimentos do dinheiro que Deus nos dá é reserva mensal para aquisição de um imóvel. Isso para quem não tem uma casa. Mas você tem a casa própria, mas quer comprar um carro. Então vamos fazer uma reserva, vamos juntar, vamos planejar quanto precisa, quanto pode tirar todo mês, se pode fazer alguma coisa para complementação da renda, para que você possa fazer isso, para não ficar naquelas prestações quase que infinitas, né, de um financiamento de um automóvel. Se a sua renda é alta e dá para financiar, ok. Mas se você vê que a sua renda não dá, então não entre no financiamento, faça uma reserva, tá ok? O outro ponto aí é investimentos na atualização profissional para manutenção no mercado de trabalho. Se atualize na sua profissão. Como eu disse aqui, se você já está numa profissão que não precisa, não tem como você conseguir um grau maior, então você faça algo na sua casa, junte com a sua esposa, marido e mulher, juntem, faça algo que possa complementar a sua renda, tá bom? Usar investimentos também na formação e educação dos seus filhos, nos estudos dele, num cursinho. Então tem que ser tudo planejado, tá? O nosso dinheiro é para ser investido para isso, para ajudar e abençoar os nossos filhos, a nossa família. Provisão para os cuidados com a saúde, ou seja, a gente precisa guardar um dinheiro para cuidar da nossa saúde, né? Por quê? Porque se a gente não guarda, às vezes acontece alguma coisa, a gente precisa fazer um exame, não tem dinheiro para pagar o exame, né?
A gente precisa fazer o check-up geral anual. A mulher precisa ir no ginecologista fazer o seu preventivo anual, né? Ou tem mulheres que fazem de 6 em 6 meses também. Precisa ir ao dentista. Então, a gente precisa se programar para investir e cuidar da nossa saúde, tá bom? Outra coisa é investir, aí sim é uma parte que todo mundo gosta, no lazer. No lazer e na melhoria da qualidade de vida da sua família. Então, primeiro, provisão para manutenção, né, para alimentação, para o cuidado do lar. Uma reserva mensal para adquirir um bem, né? Um bem que você queira, se você já tem sua casa própria, um carro, ou uma casa de praia. Então, faça reserva, né, de acordo com o planejamento que você tem na sua família. Para se atualizar profissionalmente, para fazer uma complementação da sua renda, para fazer algum cursinho também que você queira, tá, para te ajudar. Na educação dos seus filhos, cuidados com a saúde e com o lazer. Porque Deus tem prazer de que a gente use o nosso dinheiro para isso, tá bom? Então, quais são suas prioridades para a família? Você decidiu sozinho ou foi uma conversa com toda a família? Você comunica esses planos a todos a fim de que todos se ajudem? Você tem conversado com a sua família para que os planos, né, da sua família sejam em comum acordo? E aí eu coloquei uma frase que está na minha revista, né, uma sugestão final para nós, que fala assim: promova um tempo de oração e de agradecimento, né, de arrependimento e de perdão pela forma talvez errada como tem administrado as suas finanças. Nessa manhã a gente vai aprender que a gente precisa colocar diante de Deus. Ore, primeiro agradecendo por tudo que o Senhor tem dado, depois se arrependendo, pedindo perdão, talvez pela forma que você não tem conseguido administrar aquilo que Deus tem te dado, as nossas finanças. Peça perdão, né? Se você não é dizimista, não é ofertante, peça perdão ao Senhor. O Senhor perdoa. O Senhor é amoroso e misericordioso e Ele perdoa. Ele vai perdoar e vai abençoar a sua vida. E aí comece certo, né? Depois de aprendermos aqui o que estamos aprendendo, comece certo. Dizimando, ofertando a casa do Senhor, planejando, fazendo o orçamento familiar, para que assim a gente possamos ser mais abençoados pelo Senhor. Vamos fixar a aprendizagem de hoje? Primeiro, nós aprendemos que o dinheiro que temos em nossas mãos, enviados pelo nosso Deus, não é nosso, somos apenas mordomos. Então, o nosso dinheiro que está nas nossas mãos é de quem? Responde aí na sua casa. É de Deus. E nós somos apenas mordomos. Então, segundo, nós aprendemos que o equilíbrio financeiro de nossa família só vai acontecer se nós observarmos os preceitos de Deus contidos na palavra do Senhor. Então, leia a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela tem resposta para tudo da nossa família. Inclusive para as nossas finanças, né? A gente não pode gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Eu já falei aí nos itens anteriores. Então, não gaste o seu dinheiro à toa, né? Faça um orçamento, se equilibra. Se você pode ir para esses restaurantes abençoados da vida aí, né, e gastar com a família, vá, gaste, está dentro do seu orçamento, gaste. Se você não pode, não fique passando cartão de crédito, se endividando à toa. Faça um almoço gostoso para o seu esposo, una-se, esposo, com a sua esposa e planeja, né? Tem tantas receitas boas essa semana, assim, esses dias de pandemia, eu com a minha filha, a gente vê as receitas, a gente vê o que tem na geladeira, vamos fazer isso. E a gente faz e come uma coisa diferente, gostosa, com aquilo que a gente tem dentro da nossa geladeira, da nossa despensa. A gente não precisa ficar gastando sempre, né? E a gente economiza. E eu sempre falo para minha filha, quando dá, a gente sai, né? Quando os shoppings estavam abertos, falo, agora dá pra gente ir pro shopping, vamos pro shopping. Aí, ó, a gente só pode gastar tanto, a gente só pode comprar isso. Se for lanchar, a gente só pode lanchar o lanche tal. Ou então a gente não lancha, toma um sorvete. Então a gente só sai quando a gente planeja. Antes de planejar, a gente não sai para shopping, né? Agora não, que nós estamos na pandemia, então tá tudo fechado. Mas quando a gente sai, quando a gente estava saindo, eu e minha filha, a gente planejava. A gente não saía de qualquer forma. Até meus irmãos, né, carnais, falavam assim, ir pro shopping só para tomar um sorvete. Queridos, a gente tem que viver conforme a gente pode. Se a gente tem dinheiro para gastar mais do que um sorvete no shopping, a gente gasta. Mas se a gente não tem,
a gente não gasta, porque a gente não pode sair fora do nosso orçamento. Então, o equilíbrio de nossa família só acontecerá se a gente observar os preceitos de Deus. Então, vamos ler mais um pouquinho da palavra do Senhor. Devemos realizar planejamento financeiro familiar, baseado em decisões seguras e nos princípios da palavra de Deus. A partir de hoje, a gente aprendeu que a gente precisa planejar. A gente precisa colocar no papel aquilo que ganhamos, tirar aquilo que é do Senhor e depois pagar as nossas contas e aí sim planejar aquilo que a gente precisa, se o nosso dinheiro realmente der para que a gente possa utilizar. Então, queridos, eu quero deixar para vocês algo que eu vou tentar com o irmão Charles, né? No finalzinho da nossa aula, eu quero ver se eu consigo, eu vou passar isso para o Charles e o irmão Charles vai tentar fazer isso para nós. Ele vai colocar para nós, na descrição desse vídeo, um link que o comentarista da revista ele diz para que a gente possa assistir, que vai falar, né, sobre os cuidados com os apelos da mídia. Então, quem puder depois assiste com calma, porque o vídeo já com certeza já está bastante grande, porque eu falo bastante e a lição também foi bem ampla. E você depois assiste com calma. Eu vou também tentar enviar para ele um e-book gratuito que eu consegui aqui na internet, falando dos princípios financeiros de Deus para a família. São 25 princípios bíblicos e são baseados na palavra do Senhor. E eu amei esses princípios, não daria tempo de eu ficar falando sobre eles aqui, então eu vou tentar também passar isso para o irmão Charles, ele vai colocar na descrição do vídeo, né, no YouTube para nós, e quem quiser depois vai acessar, né, quem quiser baixar e depois imprimir também vai ter, ou então fica no PDF para ler no computador, ler no celular, e vai aprender como a palavra do Senhor como administrar bem as suas finanças, como ter equilíbrio financeiro. Lembre-se, o dinheiro que nós temos em nossas mãos não é nosso, nós somos apenas mordomos. Então, eu quero terminar essa aula orando com vocês, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Não é como eu gostaria, porque eu gostaria de estar vendo vocês, mas pela misericórdia de Deus nós estamos aqui, né, para ajudar a nossa equipe da Escola Bíblica Dominical e não deixar vocês sem aprender a palavra do Senhor, sem a Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez, um feliz Dia das Mães, um domingo abençoado e vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu quero te louvar, te engrandecer, te bendizer, agradecer a ti pela vida da minha filha, Cíntia, que me ajudou muito na produção desse vídeo para essa aula. Que o Senhor continue abençoando a minha filha, fortalecendo ela, dando graça e paciência para que ela possa ter essa paciência comigo. Também quero apresentar cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que estão vendo esta aula da Escola Bíblica Dominical. Dá sabedoria para eles e para mim, para a gente administrar o dinheiro que o Senhor nos concede, que não é nosso, vem de Deus, para nós sermos mordomos aqui na terra. Que o Senhor possa prover para aquele que está precisando de provisão financeira, que o Senhor possa abrir as portas para aqueles que estão desempregados, precisando de uma porta de um emprego, que não seja essa pandemia que venha atrapalhar o agir, o mover, o atuar de Deus nas nossas vidas, que nós possamos ver os milagres, as maravilhas do Senhor na vida financeira da gente, porque a nossa vida financeira, ela vem do Senhor. Então, Senhor, abençoa, ajuda as irmãs, os irmãos, a mim a planejarmos a nossa vida financeira, a nos equilibrarmos financeiramente, a não gastarmos superfluamente, mas que a gente possa ter sabedoria de Deus, para que a gente possa guardar o dinheiro, ter uma reserva para alguma eventualidade na nossa vida, algum problema que a gente possa ter na nossa vida, a gente não venha a ser pega de surpresa financeiramente. Senhor, nos dá essa sabedoria, nos dá essa graça, nos dá esse entendimento, que cada um que está ao alcance da minha voz, vendo essa aula da Escola Bíblica Dominical, possa ser abençoado pelo Senhor, possa ser alcançado pelo Senhor e possa ser, ter a vida transformada, ter o seu equilíbrio financeiro transformado pelo poder do nome de Jesus e dos ensinamentos da palavra do Senhor ministrada nessa manhã, né, através dessa Escola Bíblica Dominical. Senhor, nós entregamos tudo em tuas mãos e eu te agradeço
por escolher a mim, escolher a cada um de nós como professores da Escola Bíblica Dominical, para sermos canais de bênção, para abençoar as famílias nesse tempo da pandemia, Senhor. Continua nos abençoando, nos dando graça para passarmos esses dias, que eu sei que vai passar, e nós vamos cantar o hino da vitória na igreja juntos, vamos estar na Escola Bíblica Dominical, se Jesus não voltar até lá, juntos, para glorificar e honrar o nome do Senhor. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Então, fiquem com Deus, que o Senhor abençoe e guarde a sua família, que esse domingo, para quem tem mãe, né, a minha mãezinha, a minha sogra, eu não tenho mais a minha mãe biológica, mas tem a minha filha e eu sou mãe, então tenha um dia abençoado, alegre-se com a sua família, regozije-se com a sua família, aproveite esse tempo de excelência, de qualidade com a sua família, glorificando e bendizendo o nome do Senhor, tá? Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, se Jesus assim nos permitir. Amém?